Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca e sou professor de francês. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem dificuldade de utilizar o le com S e o le sem o S quando está escrevendo? De fato, esses dois termos eles podem sim gerar uma certa confusão, porque eles possuem a mesma pronúncia e a mesma tradução em português. Geralmente a gente traduz os dois termos como deles, né? Então, se esta é a sua dificuldade, fique neste vídeo até o final, porque hoje eu vou responder a sua dúvida. E aproveite a oportunidade para já deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com os seus amigos, porque eu tenho certeza que você daqui a pouco vai estar passando por um outro vídeo e vai se esquecer de fazer isso. Então faça isso agora, tá bom? E vamos à dica, vamos lá! Como eu já disse em um vídeo anterior, eu adoro explicar gramática a partir de exemplos. Então, vou deixar aqui um primeiro exemplo para que a gente possa começar essa discussão do le com o S e o le sem o S. Vou pedir licença para ler um pouquinho aqui do que eu escrevi. Vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte. A gente vai, a partir de uma frase maior, a gente vai criar uma frase menor, porque o objetivo do le, né, como um determinante ou como um pronome, é sempre substituir um termo de uma oração anterior. Tá? Então, a gente vai precisar começar com uma oração maior e, em seguida, encaixar uma oração menor contendo o le. Tá? Então, vamos lá. Je donne ce cadeau à Paul et Marie. Je leur donne ce cadeau. Então, a frase principal é Je donne ce cadeau à Paul et Marie. Eu dou este presente a Paul et Marie. E a nossa frase vai ser Je leur donne ce cadeau. Neste caso, esta discussão de leur com S ou leur sem S não faz muito sentido, porque a função do leur com um determinante possessivo é de substituir o elemento da frase anterior a Paul et Marie. Então, veja bem, esse a Paul et Marie é um complément d'objet indirect. E como complemento de objeto indireto, só existe um formato, que é o leur, tá bom? Então, eu dou este presente para eles. Seria meio que eu lhes dou este presente, tá? Então, esse leur está substituindo o que seria no português, que não é tão utilizado assim, né? Eu lhes dou, certo? Então é isso, esse é o nosso primeiro le. Agora, vamos a um exemplo em que essa diferença conta, em que a gente de fato vai ter essa diferença do le com ou sem o S. Vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte, sempre partindo daquela frase maior, indo para a frase menor, com um elemento sendo substituído pelo le. Tá bom? Este é o objetivo, né, do determinante possessivo, é substituir um elemento anterior da frase. Então vamos lá. Paul et Marie ont une voiture. Leur voiture est rouge. Então, Paul et Marie ont une voiture. Paul et Marie têm um carro. Leur voiture est rouge. O carro deles é vermelho. Tá? Leur aí está substituindo quem? Os possuidores. Paul e Marie. Certo? Neste caso, ele entrou substituindo duas pessoas, ou seja, existe mais de um possuidor, mas existe apenas une voiture, um carro. Tá bom? Atenção aí que voiture em francês também é feminino. Tá? Só um pequeno parênteses, né? A gente pode confundir alguns gêneros das palavras em francês e depois eu vou gravar um vídeo também sobre essa questão, a questão dos gêneros das palavras em francês, tá bom? Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente já vai precisar de le com S. Né? Mas por que isso? Vamos dar uma olhada, vamos lá.
Paul et Marie ont 2 voitures. Leurs voitures sont très chères. Paul et Marie ont 2 voitures, ou seja, eles têm 2 carros e leurs voitures sont très chères. Os carros deles são muito caros. Então, tudo no plural. Né? Os carros deles são muito caros. Tá? Então, essa é a grande diferença. O primeiro, leur, ele tem mais de um possuidor, como neste exemplo, Paul et Marie, mas ele tem apenas uma coisa possuída, une voiture. No nosso segundo exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, a gente tem 2 coisas possuídas. São 2 carros. A gente pode pensar até que são carros, né? Cada um tem o seu carro. Tá? Paul tem um dele, Marie tem um carro dela. Tá? Essa é a ideia que se passa a partir da frase. Né? Não necessariamente. Os 2 carros podem ser dos 2, mas enfim. Né? Existem 2 carros e 2 possuidores, 2 ou mais possuidores. Certo? Então, leur sem S, aqui está o segredo. O leur sem S indica apenas uma coisa para mais de um possuidor. E o leur com S indica mais de um possuidor e mais de uma coisa possuída. Tá bom? Ainda existe um terceiro caso da utilização do leur. A gente viu o leur como pronome complemento de objeto indireto. A gente viu o leur como um determinante possessivo. Neste caso, há uma diferença do leur com S e o leur sem S. E agora a gente vai ver o leur como um pronome possessivo. Um pronome, ele substitui, além da posse, o nome. Tá? No caso do determinante, a gente viu que o leur ele precisa ainda do nome, né? Precisa ainda do carro. A gente fala leur voiture est rouge, leurs voitures sont très chères. A gente precisa repetir les voitures. Né? Esse é um fato. Mas no caso do pronome, não. Eu não vou precisar mais repetir a palavra voiture, porque essa é a função do pronome. Certo? Por isso que a gente diferencia um determinante possessivo e um pronome possessivo. Neste caso, o leur possui exatamente o mesmo formato. Né? E aí não causa nenhuma confusão. Mas quando a gente for ver outros determinantes e outros possessivos, a gente vai ver um formato diferente. Tá? Então vamos aos exemplos. Né? Sem ir além disso, vamos aos exemplos apenas com o leur. Paul et Marie ont une voiture. Leur voiture est rouge. A gente já conhece essas 2 frases. C'est la leur. C'est la leur. Então, esse termo la leur é o que a gente chama do pronome possessivo. A gente está simplesmente dizendo em português, se a gente fosse traduzir, a gente diria é deles. Tá? Então, é deles. É o carro deles. Está implícita a ideia do carro que está sendo expressa pelo artigo la. C'est la leur. Bom, e se a gente tivesse 2 carros? Lá no caso de Paul et Marie ont 2 voitures. Leurs voitures sont très chères. Já conhecemos essas 2 frases. E agora vamos à nossa terceira com o pronome possessivo, que é ce sont les leurs. Ce sont les leurs. Tá? Então, nesse caso, do ce sont les leurs, eu preciso acrescentar esse S, preciso também trocar o artigo, né, do la leur para les leurs, porque eu tenho uma situação de pluralidade, tá certo? Então, são mais de um carro, né, são 2 carros aqui no caso da nossa frase, e no primeiro exemplo eu tenho apenas um carro para 2 possuidores, tá bom? Então, essa é a grande diferença do leur com S e o leur sem o S, seja ele um determinante possessivo ou um pronome possessivo. O formato vai ser o mesmo e a ideia vai ser exatamente a mesma. Se eu tenho mais de um possuidor, vai ser sempre leur, mas se eu tenho mais de uma coisa possuída, eu preciso acrescentar o S. Tá bom, gente? Entendeu bem a diferença? Se você conseguiu compreender tudo, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, #entendi tudo.
E se você não entendeu, deixe a sua dúvida. E se tiver alguma outra dúvida sobre qualquer tópico da gramática francesa, basta fazer a sua pergunta aqui embaixo. Quem sabe a sua dúvida não vira o próximo vídeo. Merci et à la prochaine!